A gente fala agora de uma denúncia envolvendo um renomado professor de direito. Ex-alunos acusam Alisson Mascaro de assédio e abuso sexual. Os estudantes afirmam que os abusos são cometidos há mais de 10 anos. Mas para o jurista, tudo não passa de mais uma perseguição. O mestre tão admirado que se transformou num homem temido. As supostas vítimas do professor decidiram quebrar o silêncio. O assédio, o abuso, são situações que só quem efetivamente vive entende o que está se passando na cabeça. É um comportamento não só irracional, como injustificável, invasivo e violento, simplesmente pelo assédio. Essa semana, denúncias contra o respeitado professor da Faculdade de Direito da USP, Alisson Mascaro, vieram à tona. Segundo ex-alunos, durante pelo menos uma década, ele teria se aproveitado do cargo para praticar assédio, abusos e estupros. As duas supostas vítimas que conversaram com o Domingo Espetacular são advogados e preferem não se identificar. Os casos relatados por eles teriam acontecido na época em que eram alunos de Direito na Faculdade Mackenzie, onde Alisson também lecionou. Para mim, o Alisson Mascaro, ele foi uma pessoa, um professor, mas que usava muito do seu poder para abusar dos alunos dele e tirar vantagem sexual em cima dos alunos. Esse homem, hoje com 29 anos, conta que no intervalo das aulas, Alisson tinha um hábito estranho de ficar no banheiro masculino. Ele observava os alunos em situações constrangedoras. O que acontecia no banheiro da faculdade no intervalo da aula? A gente ia utilizar um auditório e ele ficava perguntando sobre a aula. Ele é uma pessoa muito alta, né? Ele tem mais de 1,90 m, sei lá, 1,95 m, quase 2 metros. E ele ficava perguntando sobre a aula, enquanto claramente com a cabeça baixada e olhando o seu órgão sexual, enquanto você fazia xixi. Segundo o ex-aluno, um dia em 2014, Alisson foi além e teria partido para cima dele enquanto estavam no banheiro na universidade. Como é que foi a situação em que ele te tocou? Ele encostou nas minhas costas, começou a descer a mão, lentamente foi xixi, saí e fui lavar a mão já para ir embora para a sala. Alisson Mascaro é um acadêmico de prestígio. O professor é também jurista, filósofo e autor de vários livros. Segundo os relatos, ele usava toda a influência como líder de grupos de pesquisa para se aproximar das supostas vítimas. Elas contam que, para colocar em prática os abusos, o professor chamava os alunos para encontros que deveriam ser profissionais no apartamento dele. Nosso outro personagem de 30 anos lembra bem de como foi parar na casa do professor. A gente chegou na porta do prédio, ele convidou a subir. E nós estávamos tendo conversas típicas do ambiente acadêmico mesmo. Ele conta que já dentro do apartamento o professor abriu uma cerveja, até que o assunto mudou. Ele começou a falar muito de abraço. Dizer que é importante a gente abraçar as pessoas. Como você reagiu? Ele criou ali um pretexto para pedir um abraço. Era um abraço intimidador, né? E ele me abraçava muito apertado. O rapaz conta que o professor sugeriu tirar a camisa e ele, intimidado, teria concordado. E aí eu tirei a camisa também e abracei ele. Ele diz que decidiu ir ao banheiro. A porta não tinha chave. Ele abriu a porta, invadiu o espaço e começou a urinar pro meu lado. Segundo a suposta vítima, depois o professor insistiu para irem ao quarto dele. O rapaz diz que mostrou a aliança e falou que tinha namorada. Ele me puxou pelo meu ombro e tentou me puxar junto a ele na cama. E eu me arrastei pro lado para me manter na ponta da cama. Nessa hora, ele teria fingido que a mãe estava no celular para poder fugir dali. Ele deixou você ir embora? Na hora de me cumprimentar, ele tentou forçar um beijo e me apalpou. Alisson Mascaro tem milhares de seguidores nas redes sociais, onde propaga ideias filosóficas, jurídicas e políticas. Mas depois que as denúncias se tornaram públicas, os comentários sobre os supostos abusos invadiram as redes sociais. Nessa publicação, um ex-aluno diz que em 2010 isso já era público e notório. Outro comentário diz: enfim, vazou para o público aquilo que todo estudante da Faculdade de Direito da USP sempre soube ou ouviu falar. É uma pessoa que usa dessa posição de poder para tirar vantagem do aluno. Quando aconteceu comigo,
eu soube que existiam outros veteranos da USP que já comentavam sobre esse comportamento dele, que eu desconhecia. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, ainda não há qualquer boletim de ocorrência com denúncias contra o professor Alisson Mascaro. Os homens que conversaram com a nossa equipe dizem que se mantiveram em silêncio com medo de possíveis represálias. Por que ninguém denunciava? Ele é uma pessoa que claramente tem uma envergadura jurídica gigantesca e que pode facilitar caminhos e também pode dificultar esses caminhos. Eu não queria arriscar a expor meu nome, a minha imagem, perante os meus colegas, perante a minha faculdade, perante o meu trabalho. O silêncio da vítima, além de prejudicar a prova, na cabeça do autor do crime, né, passa a impressão que ele pode tudo. Principalmente que ele pode praticar outros crimes envolvendo outras vítimas que, por medo, por vergonha ou até por temor da sua própria vida, não vão denunciá-lo. Na época, os alunos dizem que não entendiam a gravidade dos atos do professor. Eu demorei para entender o que tinha acontecido, era um assédio. Eu era muito novo, eu não me culpo por não ter sabido como lidar com aquela situação. Nesse vídeo, publicado nas redes sociais, o professor diz que está sendo vítima de perseguição. Senhoras e senhores, denuncio a perseguição contra mim e denuncio a indústria do assassinato de reputações, a indústria de pessoas que se dedicam à destruição de imagens das pessoas que vivem nesta sociedade. Nós procuramos o professor Alisson Mascaro, mas ele preferiu não gravar a entrevista. Os advogados dele se manifestaram por meio de nota. A defesa informa que as acusações não possuem materialidade e nunca foram sequer formalizadas, que os relatos surgem em um contexto de perfis fakes criados para propagar calúnias, inverdades e estimular intrigas entre Mascaro e o ambiente acadêmico. Em 20 de novembro de 2024, foi registrado o boletim de ocorrência e protocolada a representação criminal para apurar o crime de perseguição contra o professor. A Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo decidiu não se manifestar oficialmente. A assessoria de imprensa informou apenas por telefone que Alisson não leciona na instituição desde 2016 e que nunca chegaram denúncias de cunho sexual no período em que ele foi professor da universidade. Em nota, a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo diz que instaurou um procedimento apuratório preliminar para colher elementos sobre os fatos noticiados. Para os que relataram episódios de assédio e abuso cometidos pelo professor Alisson Mascaro, ficam as memórias traumáticas. Sempre fiz muita terapia, eu percebo que isso afetou a minha saúde mental e afetou, inclusive, de maneira patológica.